Deputado pedetista Paulo Rubens Santiago entrega relatório sobre a situação dos presídios à OEA. Representante da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, deputado Paulo Rubens Santiago entregou neste final de semana à Organização dos Estados Americanos, OEA, em Washington, relatório que aponta a situação caótica do sistema carcerário brasileiro. A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da OEA tem acompanhado muito de perto a situação carcerária de todos os países. Isso pode nos ajudar a trazer para o Brasil soluções exitosas na relação dos governos federais com os estados, com as províncias, no uso do recurso público para fortalecer a administração penitenciária dos estados, mas acima de tudo, depois de 25 anos da lei de execução penal vigente no Brasil, os prazos precisam ser cumpridos e as condições de atuação das autoridades na execução das penas têm que ser uníssonas. Defensoria Pública, Ministério Público, Administração Carcerária dos Estados e a atuação do Poder Judiciário não podem ser estanques, cada um cuidando da sua responsabilidade e o sistema prisional funcionando como um caos, que é o que nós verificamos hoje. O deputado pernambucano ainda vem participando de duas importantes discussões, ficha limpa e dívida pública. Bem, nós vamos apresentar agora o relatório final e já estimamos que possamos levar para votação em plenário a partir da primeira semana de abril. Foi um trabalho de busca do consenso. Há uma reclamação constante da sociedade de que nós precisamos afastar da vida pública aqueles maus políticos, sejam administradores ou representantes no Poder Legislativo, que usam o voto popular para combater não o interesse público, mas para combater e fazer levar adiante os seus interesses privados. Então nós temos que aprovar o projeto Ficha Limpa e fazer com que nas eleições de 2010, aqueles que já foram condenados em instância colegiada não possam mais disputar a eleição. Isso é importante para aprimorar o processo democrático. Já a CPI da dívida pública, depois de ser prorrogada por mais 60 dias, convoca o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Bem, esse foi o primeiro requerimento que nós apresentamos, foi o requerimento número 1, logo no início dos trabalhos da CPI. Chegou-se ao entendimento de que deveríamos, antes de ouvir o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, poderíamos ouvir a Secretaria do Tesouro Nacional, especialistas de universidades, de instituições ligadas à questão da dívida pública. E assim o fizemos. Agora nós vamos convocar o presidente do Banco Central, porque essa autoridade monetária, ao tomar decisões sobre a política monetária, sobre a retenção de moeda em circulação, chamado compulsório, sobre a taxa de juros, a taxa básica, a Selic, e também sobre medidas cambiais que interferem na relação da nossa moeda real com as outras moedas do mundo, sobretudo com o dólar, isso tudo pode causar impactos, elevando a dívida pública e, consequentemente, os encargos para o pagamento da dívida, com graves consequências para o financiamento das políticas sociais, para o financiamento da infraestrutura e graves prejuízos que o país conhece. Por isso é oportuna, e a decisão da CPI é oportuna, pela convocação do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Projovem Trabalhador de Minas Gerais qualifica 12 mil jovens em 189 cidades ao mesmo tempo. Ademir Camilo comemora os 51,9% de inserção de jovens no mercado de trabalho. Diferente de alguns estados que fez na capital, fez nas cidades maiores, fez em 6, em 10 municípios, nós tivemos a oportunidade, por decisão do governador, uma parceria em que o governador Aécio Neves assinou com o ministro Carlos Lupe, onde a União entrou com 80% dos recursos, o Estado com 20% dos recursos, e essa parceria permitiu a ampliação para os diversos municípios, principalmente do norte e nordeste de Minas Gerais, onde há uma necessidade maior de qualificação profissional. E aí os resultados, e é isso que queria comentar. Em Minas Gerais, tivemos, e por determinação legal, temos que ter 30% de inserção no mundo do trabalho. A primeira prestação de contas, chegamos a 31,9%. E a segunda, agora que foi entregue nesses poucos dias atrás, completou-se 51,9%, o que nos deixa muito felizes, deixou o Ministério, e eu tenho certeza toda a sua estrutura, com uma felicidade imensa. O Telejornal do PDT fica por aqui. Até a próxima semana.